lá, qual que é a Primeira cronologia? criatura. A cronologia, vai lá. Cronologia. Primeira criatura. Não, a cronologia, tipo, Pega uma viram alguma balinha coisa pra no acompanhar. céu, alguma coisa? Assim, um objeto ele foi abatido Michael Jackson. pelo NORAD. Vamos lá. Uma nave foi abatida pelos Estados Unidos, pelo NORAD. E aí... Solo brasileiro. Em solo brasileiro. Não, Mas ela foi abatida no espaço, No espaço e e caiu. caiu em Varginha. Ah, tá. Aí... Ela não foi para Varginha, ela foi abatida e os americanos avisaram a Força Aérea Brasileira, vai cair em Varginha. A gente já bateu um bagulho aqui, vai cair em Varginha. Como que eles avisaram? Tem um telefone dedicado entre a Força Aérea Norte-Americana e o COMAI, atual COMAI, era o CONDABRA, lá em Brasília. Aí ligaram, tá caindo latitude tal, longitude tal, manda uma equipe pra lá. Foi pela Varginha só pra acidente mesmo. Né? Oi? Fazer o que lá? Não tinha nada naquela época, nada. Aí caiu, não em Varginha, mas na cidade vizinha, na área rural, que é Eloy Mendes. É que A Varginha partir é a daí maior teve cidade da toda região. uma articulação, né, que a gente tem algumas informações aí de bombeiro, de polícia militar e de exército indo para essa região, e depois chegou, né, aquelas barracas com equipamento tecnológico. Aí tem toda uma história em cima da nave. Mas vamos lá, que dia tal ela caiu? 19 para 20 de janeiro E aí de ninguém, 1996. e no momento da queda ninguém viu criatura nenhuma. Então, O Oralinho e o Henrique não viram, né? Uma criatura ficou presa nas ferragens. Bom, aí, mas vamos voltar agora para cronologia. o dia 20. Porque o que aconteceu? Quando a nave ela começou a cair, o Eurico e a Oralina de Freitas, que eram um casal de ruralistas, viram essa nave passando baixo. Quem viu primeiro foi a Oralina, aí chamou o marido, e eles ficaram olhando porque o gado no pasto ali tava correndo de um lado pro outro, meio assustado ali. E aí eles ficaram olhando aquilo até que aquilo desapareceu. Demorou, assim, vários minutos. Essa nave tubular, né, em forma de cilindro, ela era do tamanho de um micro-ônibus. A parte traseira dela estava soltando fumaça branca e tinha umas partes balançando, segundo o depoimento do Eurico de Freitas, né? E a gente acredita que quando ela foi baixando a altitude, as criaturas foram pulando e se refugiando numa mata e próximo ali do Rio Verde, onde muitas pessoas relataram avistarem esses seres. Quando amanheceu, dia 20, no Jardim Andere, numa mata que tem ali, alguns transeuntes e crianças viram uma dessas criaturas num barranco, ligaram pro corpo de bombeiros e falou, tem um bicho aqui. Como é o corpo de bombeiros que captura as criaturas, assim, selvagens, eles se deslocaram para lá, mas se depararam com algo diferente. Nisso que eles estão capturando, já subindo o barranco com a criatura enrolada numa rede, e eles estavam de luvas também, a gente ficou sabendo até depois que eles incineraram, né, todo esse material, porque ficou com uma substância meia viscosa, meia melenta da pele da criatura, né? Quando eles estavam subindo, chegou 2 caminhões da ESA, aquele modelo 1418 coluna camuflada, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, fica a 15 quilômetros de Varginha. Aí eles pararam, desceu um oficial e falou, a gente vai levar isso aí. Aí os bombeiros falaram, dá um tempo. Aí ligaram por rádio. Aquele problema de jurisdição. Major Maciel. É o problema de jurisdição. E o Major Maciel foi lá junto com outro bombeiro, que já estava saindo também, estava dando turno dele. Chegaram lá, conversaram com os militares, viram a criatura, soltavam um zumbido e tal. E autorizaram, então, o pessoal do exército levar. E o corpo de bombeiros voltou e incinerou lá o material que eles usaram e ficou por isso mesmo. Quando chegou à tarde, houve uma operação pente fina naquela mata, ali próxima, que o exército capturou mais uma viva e uma morta, porque foi escutado tiro de FAL, que é fuzil automático leve, então foi capturado Ou seja, duas criaturas. nada já tem 3 aí. Quando eles subiram com o saco de campana, um se mexia e o outro não. Então, supõe-se que um estava vivo, uma criatura viva, e a outra inerte estava morta devido a esse tiro de FAL que foi escutado ali na mata. Então aí a gente já tem 3 criaturas. O que aconteceu? À tarde, as meninas viram uma criatura agachada
No terreno baldio. no terreno baldio, que não fica muito longe dessa mata. Tá, Acreditamos dois que ele quarteirões? tava... uns 3 quarteirões. 3 quarteirões, é. né? Provavelmente ela estava fugindo, porque viu a outra ser alvejada. Estava com as veias estufadas, tudo meio agachada, assim. Parecia que estava ali em sofrimento, né? Segundo as meninas, depois relembrando o fato. Só que o que aconteceu? Quando elas viram a criatura no mato, elas saíram correndo, chegaram na casa da dona Luísa, que era a mãe da Liliane e da Valquíria, que a gente tá querendo trazer aqui no Inteligência também, né? Vou ver se eu falo com elas. E aí elas, chegando lá, contaram pra mãe tudo. A mãe voltou com a Kátia, que era a menina mais... Kátia Xavier, que era a mais velha. Voltaram até o terreno baldio. Quando chegaram lá, sentiram aquele cheiro de amoníaco, um cheiro forte. E viram as marcas de pegada onde a criatura estava ali agachada. Quando eles chegaram, tinha vizinhos também. Aí os vizinhos falaram pra dona Luísa assim: a senhora veio ver o bicho? O bombeiro já levou. Né? Isso eu descobri, aí já temos 4 criaturas capturadas. Eu descobri em 2021, num podcast, uma live que eu fiz no meu canal, no YouTube, com as 2 meninas, a Liliane e a Valquíria. E aí elas contaram esse fato, né, que passou meio desapercebido dos ufólogos na época, que houve mais uma captura ali dessa criatura que as meninas viram. E aí já temos 4 criaturas envolvidas. E aí à noite, depois da chuva de granizo, Marco Elixerese, que era um policial militar, juntamente com Eric Lopes, Cabo Lopes, eles são da P2, que é Inteligência da Polícia Militar Mineira, estavam ali com seu carro à paisano, né? Não era um carro militar, de roupa normal também, e andando, fazendo a ronda no Jardim Andere, porque foi comunicado para eles que poderiam haver outras criaturas por ali, na região. E aí o que acontece? De repente uma criatura dessas passa em frente do carro deles e eles atropelam. Pau! A criatura cai. Depois de filme, você tá dirigindo, a criatura se atropela. Aí o Marco Elixerese desce, né? Porque o Eric Lopes está dirigindo. Pega essa criatura, coloca no banco de trás e fala pro cara: meu, toca pro pronto-socorro do hospital regional. É verdade. Aí foram pra lá, o médico de plantão já era noite, não quis atender, falou: cara, não tô preparado pra atender coisa do outro mundo. Foi essas palavras que ele usou. Aí falou: ó, vai pro outro lado do regional, que já tem uma ala fechada, porque já entrou outras criaturas ali. Aí ele foi pra lá, entregou. Já entrou outras criaturas ali. Ali. Aí colocaram essa criatura lá e um ortopedista, que ou foi o Ovair, ou foi um outro lá, o Rogério, doutor Rogério, trataram dessa criatura. Aí o exército chegou, foi feita uma filmagem meio cambalachada, e aí tava de posse de um médico, né, um médico já falecido, se tivesse celular nessa época. chamado Marcos, vou falar o nome, Marcos Vinícius Neves. Hoje em dia, Tá, o Marcos Vinícius Isso é Neves. informação inédita, tá? Marcos Vinícius ele nunca Neves. falou. Ok. Tinha essa fita, entendeu? Tinha essa fita, essa gravação, ele mostrou para outros médicos, chegou a mostrar. Você chegou a ver isso? Oi? Não, eu infelizmente não vi. Mas ele chegou a mostrar para um outro médico também, que é esse médico aqui, vou mostrar para vocês. Que viu essa gravação. Aí, o que esse médico recentemente ele falou, né? Ele disse que viu na casa do Marcos, né, a fita, né? Porque ele tinha essa gravação, uma gravação curta, tal. E ele deu um depoimento, assim, falando assim meio figurado em algumas partes, como se fosse um jogo de xadrez, né? E na verdade, outros médicos, a gente está sabendo, mas esse daí eu não vou falar nome, que viram também essa fita e deve ter essa fita em mãos, porque teve uma turma que tentou chegar nessa fita junto à esposa, né, do médico lá, e não conseguiu localizar. Esse aqui que viu a fita, Dr. Ítalo Gomes
Denelli Venturelli. Tá. Ítalo Venturelli. Ele chegou a ver na casa desse Marcos. A esposa cedeu uma espécie de um HD, né? Pra ver se tava ali o filme, mas provavelmente o médico deve ter tirado dali, sei lá o que ele fez. Tá com você? Ou passou pra outro... Tá com você lá? Não. tirar a grana do Até o cara. momento você contou 5. Veja que Simular estão o- 5 a criaturas. Então, essas 5 criaturas eu posso botar a minha mão no fogo. Só pra Agora, explicar, a quinta, em que a Campinas. quinta do Xerez acabou. O Xerez acabou morrendo por conta do contato com a criatura, né? Só pra. pra- Morreu, porque ele sofreu um arranhão embaixo da axila. Provavelmente E a criatura tá se em debatendo, foi atropelado. Em fevereiro ele teve complicações, né? Como se fosse um pelo encravado. Aí a corporação médica da polícia tirou e tal. Mas depois ele internou no hospital Bom Pastor. Aí o doutor Cesário tratou dele lá, mas veio a óbito. Era um rapaz de 23 anos, né? E acabou vindo a óbito em circunstâncias estranhas. Quando eu conversei com o legista do Marco Elixerese, que era o Dr. Janine, tive no apartamento dele lá, ele me falou assim, cara, eu tenho dezenas de anos de profissão, aposentei, já tá velhinho ele, e ele falou assim, eu nunca vi uma bactéria agir de forma tão Brutal, forte, né? Uma super bactéria. Ah, é? E era uma bactéria que só dá em animais. Ele falou, nunca vi uma bactéria dessa daí dar em ser humano. É algo extremamente raro, né? Então ele... E aí eu falei, poderia ser extraterrestre? Ele falou, eu não posso falar se é, se não é, mas Estranho. é estranho. É no Assim, mínimo estranho. o que eu posso te falar, assim, nas entrelinhas da entrevista que a gente publicou no canal, ele deixa, assim, algumas coisas no ar. Você vê que ele não pode falar muito. Mas até onde ele pôde falar, ele dá esse indicativo, né? Então, veja que pelo menos cinco criaturas a gente tem como Capturadas. provar hoje. Capturadas. Que ainda não contou, Agora- do zoológico ainda. Agora, na Unicamp tinha 2 vivas, foram pra lá, uma machucada, uma saudável e uma morta. A morta foi colocada no Hospital das Clínicas, num subterrâneo que tem lá. O Corradin Metz, juntamente com o Badam Palhares, foram os que mais mexeram com essa daí. Uma criatura, a gente ficou sabendo que foi pro IFISH, que é o IFCH. Lá era uma criatura viva e provavelmente a mais saudável, e tinha uma que estava meia doente, assim, ou meia ruinzinha, que colocaram na patologia avançada,